Fala galera, sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o maior artilheiro da história do seu time. Nesse vídeo eu separei mais de 60 clubes tradicionais de todo o Brasil e vou mostrar para vocês qual é o principal artilheiro de cada um deles. Antes de começar eu peço que você deixe o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Também peço para que você inscreva-se e ative as notificações para receber meus próximos vídeos de futebol. Começamos pela centenária equipe do ABC, o maior campeão estadual do Brasil. O maior artilheiro da equipe potiguara é o atacante Jorginho. Ele anotou incríveis 219 gols nas décadas de 40 e 50. Pelo América Mineiro, o maior artilheiro é Sátiro Taboada, com 167 gols marcados. Ele também participou das últimas 4 conquistas do histórico decacampeonato mineiro vencido pelo clube. O maior artilheiro do América do Rio de Janeiro é Luizinho Lemos. Foram 311 gols marcados em 3 passagens pelo clube carioca. Além disso, ele é o terceiro maior artilheiro da história do estádio do Maracanã. No América de Natal, o principal artilheiro atuou num período mais recente. Elinho defendeu o alvirrubro entre 99 e 2004, além de uma curta passagem em 2009 e 2010. Segundo o site oficial da equipe, foram 85 gols anotados pelo atacante. O maior artilheiro da história do Atlético Paranaense é o meia Barcímio Sicupira. O primeiro dos 157 gols marcados pelo Furacão foi de bicicleta. Além de artilheiro, Sicupira também é reconhecido por grande parte da torcida como o maior jogador da história do clube. Outro artilheiro histórico que atuou recentemente é o Juninho do Atlético Goianiense. Após um longo período na equipe rubro-negra entre 2008 e 2015, ele anotou 94 gols e superou a marca do atacante Baltazar. Pelo Atlético Mineiro, o maior artilheiro é Reinaldo com 255 gols. Ele defendeu o Brasil na Copa de 78 e é considerado um dos melhores atacantes da história do futebol brasileiro. Infelizmente, teve a brilhante carreira interrompida aos 28 anos devido a graves lesões no joelho. Com 187 gols marcados, Saul é o principal goleador da história do Avaí. Alguns historiadores apontam que Saul marcou mais de 400 gols em toda a carreira, o que transforma o jogador também no maior artilheiro da história do futebol catarinense. No Bahia, ninguém marcou mais gols do que o atacante Carlito. Em toda sua carreira, ele atuou apenas na equipe baiana entre 1946 e 59. Segundo o site oficial do clube, Carlito marcou 253 gols e ainda fez parte do elenco campeão brasileiro de 59. O maior artilheiro da história do Botafogo é Quarentinha, com 313 gols. Ele ficou conhecido por não comemorar os seus gols, já que considerava isso uma obrigação para um atacante. Pelo clube, foram 10 temporadas e 3 títulos do Campeonato Carioca. O principal artilheiro do Bragantino é o atacante Lincoln. Durante suas 5 temporadas no clube paulista, ele marcou 63 gols em 154 jogos. Aos 35 anos, Lincoln está suspenso desde abril do ano passado após ter sido pego no exame antidoping no Campeonato Paulista. O meia Iranildo é o maior artilheiro da história do Brasiliense. Ele colecionou diversos títulos do campeonato estadual e foi um dos destaques da conquista da Série B em 2004. Além de ser o artilheiro com 71 gols, Iranildo também é recordista de jogos pela equipe. Foram 297 partidas disputadas. O jogador que mais fez gols pelo Ceará é o atacante Gildo. Ídolo da torcida, ele defendeu a equipe alvinegra em 441 oportunidades e marcou 261 gols. Em 2011, Gildo ganhou um busto de bronze num espaço do memorial da equipe. Pela Chapecoense, o maior artilheiro é Bruno Rangel. O atacante chegou ao clube em 2013 e foi nesse ano que viveu seu grande momento.
Foi o artilheiro da Série B com 31 gols marcados. Infelizmente, ele foi uma das vítimas fatais do acidente aéreo da Chape em 2016. No Corinthians, o maior artilheiro é o atacante Cláudio. Ele foi o principal líder da equipe nos anos 50 e marcou 305 gols em 550 jogos. Cláudio faz parte também de um seleto grupo de jogadores que defendeu os 4 grandes clubes de São Paulo. O maior artilheiro do Coritiba é o meio-atacante Duílio. Ele atuou na equipe alviverde entre 1954 e 63. Foram 206 gols marcados em 224 jogos disputados. Seu filho, Duílio Júnior, também defendeu o Coxa na década de 70. No CRB, o grande artilheiro é Joãozinho Paulista. Pelo alvirrubro, o atacante anotou 190 gols e ainda conquistou a artilharia do campeonato alagoano em 3 oportunidades. Atuou também no 15 de Piracicaba e no Atlético Mineiro. Com 84 gols marcados, Vanderlei Miora é o maior artilheiro da história do Criciúma. Além dos gols, ele também participou do título mais importante da história do clube, a Copa do Brasil de 91. Campeão do mundo com o Brasil em 70, Tostão também fez história com a camisa do Cruzeiro. Ele conquistou 6 títulos estaduais e 1 campeonato brasileiro. Até hoje, é o principal artilheiro da equipe com 245 gols marcados. Infelizmente, Tostão se aposentou aos 26 anos após sofrer um deslocamento na retina. Acredita-se que o maior artilheiro da história do CSA seja o atacante Catanha, ídolo da equipe nos anos 90. Antes de se transferir para o futebol espanhol, ele anotou 47 gols em 2 edições do campeonato estadual. Chegou a se naturalizar e atuar pela seleção espanhola em 3 oportunidades. Recordista de gols pelo Figueirense, o Meia Fernandes é também o 4º jogador que mais vestiu a camisa da equipe alvinegra. Segundo o site Meu Figueira, foram 403 jogos realizados e 108 gols marcados. O maior artilheiro do Flamengo é Zico. Mesmo atuando como meia, ele marcou 508 gols em 730 jogos, além de conquistar 7 títulos cariocas, 3 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. Todos esses números fazem Zico ser incontestavelmente o maior jogador da história do clube. Pelo Fluminense, o maior artilheiro é o atacante Valdo. No Brasil, ele só atuou pelo tricolor e marcou 319 gols em 403 jogos. Também defendeu o Valência da Espanha, onde se sagrou campeão e artilheiro do campeonato espanhol. Uma pesquisa recente realizada pelo historiador David Barbosa colocou o atacante Geraldino Saravá como o maior artilheiro da história do Fortaleza. Durante sua passagem pelo Leão, ele também se tornou o maior artilheiro do Estádio Castelão com 98 gols. Com 145 gols marcados, Araújo é o maior artilheiro da história do Goiás. Foi na primeira passagem entre 97 e 2003 que o atacante mais se destacou. Ele acumulou 5 títulos estaduais, 3 Copas do Centro-Oeste e 1 Série B. No Grêmio, o maior artilheiro é o atacante Alcindo. Pentacampeão gaúcho com o tricolor, ele se destacava com frequência no clássico Grenal. Foram 12 gols marcados no duelo. Ele também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. Na década de 40, o atacante Zusa se tornou o maior artilheiro da história do Guarani. Após passagens por Corinthians, São Paulo e Palmeiras, ele defendeu o Bugre já aos 30 anos. De acordo com o historiador Celso Franco Oliveira Filho, foram 221 gols marcados pelo atacante. O maior artilheiro da história do Internacional é o atacante Carlitos. Segundo o site do clube, o jogador marcou 42 gols em Grenais, o que o transforma no principal goleador do clássico. A média de gols também chama a atenção, foram 485 gols em 384 jogos.
Pelo Joinville, o maior artilheiro é o atacante Lima. Ele atuou no clube de 2008 a 2013. Viveu grande fase em 2011, quando foi o artilheiro do Campeonato Catarinense e campeão da Série C. Ao todo, marcou 140 gols em 202 jogos. O maior artilheiro da história do Juventude é o atacante Mário Martini. Pouco se sabe sobre o jogador, mas de acordo com o site oficial do clube, ele marcou 217 gols em mais de 300 jogos realizados. O atacante Gauchinho é o maior artilheiro da história do Londrina. Ele chegou ao clube em 62 e rapidamente se tornou um dos principais ídolos da torcida. Assim como Mário Martini, ele também anotou 217 gols pelo Tubarão. Além de ser o principal artilheiro do Náutico, Bita é também um dos maiores jogadores da história de Pernambuco. Ele foi decacampeão estadual consecutivo atuando pelo Timbu e pelo rival Santa Cruz. Ele também foi artilheiro 2 vezes do Brasileirão nas edições de 65 e 66. Pelo Náutico, foram 223 gols marcados. No Palmeiras, o maior artilheiro é o atacante Heitor, que defendeu a equipe entre 1916 e 31. Ele colecionou diversos títulos pelo Alviverde, entre eles 4 edições do Campeonato Paulista e um torneio Rio-São Paulo. Heitor também atuou pela seleção brasileira nas vitoriosas campanhas da Copa América de 1919 e 1922. Com a média de 1 gol a cada 2 jogos, Saulo é o principal artilheiro da história do Paraná. Ele brilhou na equipe durante os anos 90 e foi determinante em 3 títulos estaduais e na conquista da Série B de 92. Com 249 gols marcados, Bené é o maior artilheiro da história do Paysandu. Foram 8 temporadas no clube paraense e 5 títulos estaduais conquistados. Ele é também o 4º maior artilheiro do clássico Repá. O maior artilheiro da história da Ponte Preta é o jogador Dicá. Ele também é considerado pelos torcedores como o melhor jogador de todos os tempos do clube. Mesmo atuando como meia, Dicá anotou 154 gols em 2 longas passagens pela equipe. Na Portuguesa, o maior artilheiro é o meia Pinga. De acordo com a revista Placar, ele marcou 190 gols na sua passagem pela Lusa. Pinga foi também o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954. Pelo clube do Remo, o maior artilheiro é Dadinho. O atacante defendeu o Leão em 5 temporadas. Foi campeão estadual em 86 e ainda foi decisivo para o acesso da equipe para a Série A em 84. Marcou ao todo 163 gols pelo clube. Nos anos 30 e 40, Tará se tornou o maior artilheiro da história do Santa Cruz. Ele marcou 207 gols e ajudou o clube pernambucano a conquistar seus 3 primeiros títulos do campeonato estadual. O maior artilheiro da história do Santos é Pelé. Foram 1.091 gols marcados em 1.281 jogos disputados. Em toda a história do futebol, ele é o jogador que mais fez gols por um único clube. Além de tudo isso, Pelé colecionou diversos títulos pelo Santos: 2 mundiais, 2 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros e 14 títulos regionais e estaduais. No São Paulo, o atacante Serginho Chulapa é o maior artilheiro, com 242 gols marcados em 9 temporadas pelo tricolor. Apesar de goleador, ele era conhecido pelo seu comportamento explosivo dentro de campo. Serginho foi também o camisa 9 da seleção brasileira na Copa de 82. Pelo Sport Recife, o maior artilheiro é o atacante Traçaia. Ele foi o principal líder do time rubro-negro no final dos anos 50, e suas boas atuações foram suficientes para ser convocado pela seleção brasileira. Foram 202 gols marcados atuando pelo Leão. Roberto Dinamite acumula diversos recordes na sua carreira. Além de ser o maior artilheiro da história do Vasco, ele é também o recordista de gols no Campeonato Carioca e no Brasileirão. Segundo o site oficial do Vasco, o jogador anotou incríveis 617 gols apenas em partidas oficiais do clube.
No Vila Nova, o maior goleador é Túlio Maravilha. Pelo clube, ele foi artilheiro de 2 edições do Campeonato Estadual, uma Série C em 2007 e artilheiro também da Série B de 2008. Somando todas as competições, foram 88 gols marcados pelo jogador. Com 150 gols marcados especialmente na década de 50, Juvenal é o maior artilheiro da história do Vitória. Seu grande momento no clube foi no Campeonato Baiano de 1953. Juvenal foi campeão e artilheiro dessa edição, que ficou marcada pelo primeiro título estadual do clube após 44 anos de espera. Esses são alguns artilheiros de outras tradicionais equipes do Brasil. Algumas dessas equipes não confirmam com precisão os números dos jogos e gols desses jogadores. A maioria das informações foram retiradas dos sites oficiais dos clubes, do blog do Cássio Zirpoli, especialista no futebol do Nordeste, e também do portal Futebol Nacional. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do conteúdo, inscrevam-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo.